Epa! Estamos no ar! Podcast no ar, meu amigo! É isso, Felipão, Felipe Pedras. Mais um episódio, estamos aqui mais uma vez juntos para a glória do Senhor. Meu amigo, eu tô muito feliz, hein? Tá feliz? Tô muito feliz. Cada programa que eu entro, gravando ou ao vivo, eu fico muito feliz. Eu também. Mais uma conquista, mais um passo, mais isso uma aí. história, mais uma conexão, né? Mais uma história que se entrelaça com a nossa. E vocês com a gente, né? Que é o mais importante. Isso é verdade. O foco disso tudo é vocês, pra gente levar informação, falar sobre Cristo, sobre reino. E mais um convidado especialíssimo, Evandro Jales. Cara, é muito legal. O Miló, não é porque é a gente que faz, não. É isso aí. Mas esse programa é bom, esse podcast é bom. Rapaz. Porque a gente consegue falar com uma diversidade. Ó, eu falando errado. E também né? enrola as palavras. Mas tudo bem, continua. A gente consegue receber pessoas diferentes aqui, isso de vários aí. nichos, de várias frentes, com trabalhos diferentes, pensamentos diferentes, mas com uma mesma visão, que é o reino, né? Que é Cristo. Então, assim, a gente fica encantado pela forma que as pessoas colocam a sua fé no dia a dia, e hoje, de fato, é dia a dia, porque o reino se envolve também com profissional, com trabalho, com missão, então é quase uma missão integral. Com a gente, meu amigo, ele que rufam os tambores, como sempre. Orsino, ou o cara da Rádio Betel. O cara da Rádio Betel. Escolha. Tudo bem, pessoal? E aí, pastor? Beleza? Tudo bem, Tranquilo? meu amigo? Seja bem-vindo. Tranquilo. Um prazer recebê-lo aqui. Que bom. Feliz de estar com vocês aqui. Parabéns pelo projeto, viu? Obrigado. Tô super à vontade. Que legal. Você percebe que o cara é de rádio? Ele já tem um timbre de voz. A impostação é diferente. O timbre de voz já é a gente tem que aprender muito. Hoje a gente vai aprender, hein, galera? Já é um pouco mais grave, tipo, e aí, pessoal, um abraço, um prazer estar com vocês. Tem um Good Times Você 98. imita bem, não. Pastor, dá uma olhada. Good Times 98. A sua rádio aqui hoje, a Rádio Betel. Tá com a voz de locutor. Faltou um pouquinho aquele BGzinho, né? O BGzinho. Subindo e descendo. Exatamente. Tipo assim, alô você que tá ouvindo a Rádio Betel. Aí... Hora certa, 18h30. Meu Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida. Jesus é Eu conosco. adoro rádio. Jesus é contigo, que morreu na cruz. É assim, né? Você vai ligando pra cá, 25... e aí fala o número. É isso. É isso aí. Rádio é muito legal. Muito legal. Pastor, muito obrigado pela presença, a gente tá felizão de você aqui. O Armando falou assim, cara, chama lá o Orsino, que você vai ter um papo muito legal. Obrigado por ter vindo. Armando é um amigo querido. Gente boa. Conhece ele de caminhada aí, de igreja? Então... Já há um tempo. Caminhamos juntos há um tempo, né? E o Armando é legal porque ele é aquele cara que é de uma geração de pastores que consegue conversar sobre tudo, né, cara? É verdade. Porque hoje não dá mais para você ser aquele cara que só fala de um determinado segmento, né? Você tem que dar os pulos e falar sobre tudo. E o Armando é desses, né? O nosso papo com ele aqui foi incrível, bem fora da caixinha. Ele falou de relações internacionais. Ele adora esse assunto. Não falou não. A gente falou sobre geopolítica. Ele falou. Ele gostava de geopolítica, ele falou. O papo dele. Comentou. A gente falou mais sobre a relação do homem com Deus. Legal, o homem com a sua natureza, com a natureza divina. Legal. Filosoficamente falando, né? Ele é um ótimo filósofo. Não, ele é excelente. Estudioso, professor, cara. né? Professor. Tem bagagem, né? Tem bagagem. Olha, se você ainda não assistiu o episódio do Armando, o episódio dele tá no ar, tá? Só procurar aqui nos vídeos, nos vídeos dos podcasts, dos episódios que já foram a Armando Ribeiro? É Armando Ribeiro. Armando Ribeiro. Eu precisou falar Armando. Armando Ribeiro. Ficou com medo de falar, né? O nome errado, como é que é o nome? Valeu, pastor Armando, um abraço aí pra você, viu? Chama de Orsino ou de pastor? Fica de pastor Orsino? Pode me chamar de Orsino. Tem um costume de todo mundo que é pastor chama de pastor, sabe? Fica tranquilo, comigo não tem. Na verdade, na rádio, eu nem uso mesmo o nome de pastor. A minha vinheta é Orsino Filho. Tem lá a minha vinhetinha lá com o meu nome.
Acho que não fica legal, né? Você fazer uma vinheta, pastor, uma vinheta cantada, pastor, sino filho não vai rolar. É verdade, não comunica, né? Até porque pastor não é o que você é, né? É o que você está fazendo. Sim. Ali eu sou um comunicador. Isso aí. É isso aí. Tô ali para fazer o meu trabalho como comunicador, trazer informação. Que, aliás, é uma característica que diferencia a nossa rádio, né? A gente, quando nós recebemos a concessão, o que me chamou a atenção é que as rádios evangélicas, na época, não tinham jornalismo. Eu me lembro quando ocorreram os atentados lá das Torres Gêmeas, né? Sim. Nos Estados Unidos. Eu fiquei apavorado, cara, porque assim o mundo parou, né? Ninguém falava em outra coisa. E as rádios evangélicas, ninguém comentando, falando o que estava acontecendo. Não vi uma nota. Caramba. Não vi uma nota. Falei, gente, não é possível isso. E aí ficava com aquela coisa, o evangélico não gosta disso. O evangélico só gosta de Bíblia. Bíblia. Eu falei, então vamos tentar fazer diferente, né? Porque, afinal de contas, o evangélico sofreu consequências daquele ataque terrorista. O evangélico viajou e viaja para os Estados Unidos. Né? Faz negócio, compra coisas que vêm de lá. Hoje tem dificuldade com visto para ir para lá. Né? Enfim. E aí a gente veio nessa pegada, né? A rádio, mesmo sendo evangélica, nós viemos com um jornalismo forte. Peguei uma turma boa na época para implantar Isso em 2001 mesmo, né? O jornalismo da rádio. Eu já estou falando mais para cá, né? Tá, entendi. Porque eu tenho duas fases da rádio. Tem a fase que nós operamos na pirataria, né? E tem a fase com concessão. Vamos chamar de fase experimental. Queremos saber mais. Degustação gratuita. A fase experimental. Entrada. O prato principal. Mas depois que nós tivemos porque, na verdade, é o seguinte... Para você fazer o tipo de jornalismo que eu gosto de fazer, tem que ter concessão. Porque sem concessão você vai se meter em algumas coisas, você vai falar de pessoas e de algumas coisas que pode, né? O cara vai tentar te atingir. Se você não tem a concessão, é alvo fácil, né? Entendi. Então, quando nós recebemos a concessão, nós decidimos fazer essa proposta de mesclar a música evangélica com o jornalismo. Inicialmente foi um tiroteio, né? Apanhamos pra caramba. É mesmo, pastor? Bateram muito na gente. O nosso debate, a gente só fazia debate de notícias, como é até hoje, né? Tipo, a gente pega as principais notícias do dia e vai debater sobre as notícias. Entendi. Então, assim... Por exemplo, se fosse hoje está sendo gravado, né? Não está ao vivo. Isso. Seria, por exemplo, o caso de Petrópolis, por exemplo. Exatamente. Então, assim, isso chocou muito. Na época, os pastores não aceitavam, muitos pastores tinham dificuldade. Mas a gente não vai falar de Bíblia, vai falar só de notícia. Sim. Mas, com o tempo, a coisa foi pegando, foi funcionando. E hoje, assim, graças a Deus, quando eu ouço que as outras rádios evangélicas depois vieram na mesma toada, hoje você ouve notícias, você ouve trânsito. Então, foi um avanço, né? Foi muito. Mas pagamos um preço. Porque na época ninguém fazia, né? O jornalismo era um negócio... o crente que queria ser bem informado era carnal, né? Meu Deus. Era carnalidade. Mas quebramos esse paradigma, rompemos essa barreira e hoje a gente tem essa pegada aí de um jornalismo bem atualizado. Agora, por exemplo, a programação da tarde, a gente tem 3 intervalos, né? Desses 3 intervalos tem o Destaques em Manchete, que a gente pega todas as manchetes do dia e coloca. Tem o Minuto Notícia, que você pega as notícias de momento e o Notícias da Hora. Então, ou seja, a cada hora a gente tem 3 inserções de notícias. Legal. O meu programa de 11 ao meio-dia é só jornalismo. É diário? Diário, de segunda a sexta. E de meio-dia 1 até o debate. E a gente tem um jornalzão também, de meia hora.
7 da manhã, com as principais notícias do dia, um jornal de meia hora. Reprisamos o jornal de meia hora depois, de 10h30 às 11h. Então a gente tem bastante informação na grade. Que legal. Mesclando notícia, música, notícia, debate. Sim. E vambora. Que legal, cara. Trabalhar com rádio é muito legal. Eu sou jornalista formado, né? E quando entrei na faculdade, eu queria fazer impresso. Acabei me apaixonando pelo audiovisual, mas experimentei a rádio na Rádio Relógio, que fazia parte do grupo em que a gente trabalhou. Exatamente. Então eu fiz lá a rádio participando de programas esportivos, debates, algumas vezes debates sem ser debates esportivos, né? Me chamaram lá uma vez para falar... Caramba, o que me chamaram? Eu esqueci, mas participei de alguns debates lá. E, cara, era incrível fazer rádio, assim, eu ficava apaixonado, cara, é maneiro. O rádio é um negócio apaixonante. É, né? Apaixonante, porque é muito dinâmico, só que eu achava difícil também. Porque você não tem muito tempo de silêncio, né? Você tem que falar o tempo todo. Isso aí. A tua fala tem que ser muito assertiva e tem que ser uma fala, um texto em que chame a atenção de quem esteja ouvindo, porque a pessoa não tem imagem, né? O rádio tem muito improviso, né? Muito improviso. E aí, se a pessoa não... Tem gente que não consegue trabalhar bem com o improviso, né? O cara que consegue lidar melhor com o improviso, ele se dá melhor no rádio. Né? TV já é um negócio mais produzido, né? Isso, Os textos têm que ser trabalhados, aquela coisa. Mas o rádio não, o rádio é um negócio assim muito impressionante, né? E o que chama mais atenção é que o rádio ele vem se reinventando, né? O tempo passa e o rádio continua sendo um veículo que você vê agora, por exemplo, né? Você percebe a importância do rádio quando você vê uma pré-campanha eleitoral, como a gente está vendo agora, e os pré-candidatos priorizam o rádio. Né? Depois que eles vão para a TV, mas eles geralmente começam a campanha dando entrevistas para a rádio. Né? Eu imagino que isso não é também... por acaso, né? É porque você tem eles têm... Esses caras trabalham com pesquisa o tempo todo, né, cara? Eles têm muita informação. Eles sabem o que representa o rádio. Né? Por exemplo, a eleição americana, aquela eleição que o Donald Trump venceu, o rádio foi crucial, cara. Entendi. O rádio foi crucial na eleição dele. E no Brasil, o rádio no interior, então... É muito forte. É muito forte. Ainda é muito forte. Muito forte. Nos grandes centros também, né? Porque o cara tá se deslocando e ele tá no... É verdade. Tá no carro ouvindo rádio. Eu acho isso interessante porque, por exemplo, a mídia podcast, eu acho que é uma mídia nova. Derivada, né? Da rádio, né? Lógico. Mas é uma mídia que os políticos estão descobrindo. Exatamente. E é uma mídia excelente para eles. Principalmente por conta de uma parte que eu acho que tem, talvez, relação com a rádio, que é o tempo. Então, o cara assim, cara, você tem 1 hora, 1 hora e meia pra trocar ideia com um político falando de campanha e tal. E televisão é muito... Cara, você tem 2 minutos. E acabou. E político adora falar. Exato. Então, acho que a podcast é uma ótima ferramenta também. E rádio tem a ver a relação do tempo também. Quando um político vai numa rádio, ele não fica 2 minutos, né? Ele faz parte de um debate, de 1 hora e tal. Né? Geralmente no rádio eles conseguem... por exemplo, eu já entrevistei alguns políticos lá na rádio, né? Alguns bem conhecidos. Geralmente eles vêm assim com essa segurança mesmo de que o tempo não é um adversário para eles, né? Esse é um ponto. Talvez essa questão do tempo para eles até priorizem o início da pré-campanha no rádio, também passa por aí, né? Onde eles conseguem uma exposição maior de tempo, fala mais e tal, e aí vai. Você curtiu gravar com político? Cara, assim... Você tem problema de falar com quem você gravou? Com quem? Eu gravei não, fiz ao vivo com o Garotinho, Rodrigo Maia, César Maia, uma galera Bolsonaro mesmo. Entrevistei o Bolsonaro umas 2 vezes, quando ele era pré-candidato. A presidência? A presidência. De todos esses políticos aí, assim, o que mais me chamou a atenção na época foi o Bolsonaro. Por quê?
esses caras tem questão de assessoria, né? Fala com o assessor, aí bate pauta antes, não sei o quê. O Bolsonaro não, o Bolsonaro foi uma parada assim, ele deram o celular dele direto para a produtora já ligou direto no celular dele, não teve pauta, ele pergunta o que vocês quiserem, e foi assim. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Eu entrevistei o Witzel e o Eduardo Paes. Eu não fiz a produção, né? Eu só entrevistei. Mas também não me deram nenhuma restrição de pergunta. Isso é muito bom. Do que eu deve... lógico, tem a liberdade. Você tem a liberdade de perguntar o que você quiser, confrontar o cara. O cara, o papel de mídia. Seja quem você esteja entrevistando, você tem que confrontar o cara. É verdade. Você tem que tirar. Não fica muito água com açúcar. Isso, é lógico. Tem que confrontar o cara. E é o teu papel, pô. É o papel de quem tá entrevistando, né? Então, mas eu não curti muito, não, sabia? Porque entrevistar político. Porque, sei lá, acho que tem. Eu também não gosto muito. Porque os caras têm uma. Eu sempre falo isso. Esses políticos. E aí eu não tô aqui nominando ninguém, né? Sim, sim. Mas os caras parecem que são treinados para enganar, cara. Eles criam uma persona, né? Cara, eles criam uma persona. Você conversa com os caras. Eles conseguem. Eles têm uma capacidade de convencimento que é uma coisa impressionante, cara. Impressionante. E essa parte eu acho ruim, né? Porque você não sabe o que é de verdade que o cara tá falando. O que é mentira, né? O que é mentira, enfim. E agora, então, né, do jeito que anda as coisas, está cada vez mais difícil lidar com essa turma, né? Eu, particularmente, não gosto muito, não. Me deu relevância lá no meu trabalho, onde eu tava, me deu relevância gravar com eles. Mas, cara, se eu gravasse com um Zé Ninguém que tivesse uma história irada, eu ia curtir muito mais. Um Zé Ninguém assim, entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Um Zé Ninguém no sentido de não ser... politicamente correto. Um Zé Ninguém no sentido de não ser conhecido. Até porque um Zé Ninguém com uma história irada não bate, né? É incongruente. Mas, enfim, eu prefiro conversar com alguém desconhecido com uma história muito legal e tal, do que às vezes conversar com um político. Mas enfim... É porque, na verdade, a gente, pelo menos, né, no nosso caso, né, nós somos servos de Deus, então, assim, a gente prima pela verdade. Isso aí. Né? Então, é verdade. Quando você percebe que há uma situação que o cara tá tentando levar o povo na conversa e você tá ali entre ele e o povo, eu me sinto meio na obrigação de sair na defensiva do meu ouvinte, entendeu? Isso aí. Porque... Mas é impressionante a capacidade que os caras têm de argumentação, cara. Parece que eles são treinados, né? Você fala... Tem um prefeito lá da cidade onde a minha mãe mora, uma vez conversando com ele, eu não vou citar o nome do presidente da época para não dar pinta, né? Ele falou o seguinte: foram 500 prefeitos para Brasília, os caras estavam muito irados com o tal do presidente, e ele falou, cara, o cara chegou, começou a conversar com a gente rapidinho, a gente esqueceu até o que tinha ido lá fazer, aí já tava virou um encontro, tava todo mundo querendo coffee break. Foto. Política é isso aí, irmão. Eles mudam de assunto quando o assunto começa a incomodar. Eu vou dar o mesmo exemplo citando o nome e me incluindo, que é o Eduardo Paes. Quando eu entrevistei o Eduardo Paes, eu não gostava do jeito que ele fazia a política dele, e eu ainda tenho minhas grandes ressalvas. Então eu falei assim, caramba, eu vou arrebentar. Fecha contigo nessa aí. Aí eu falando, mano, eu vou arrebentar o Eduardo Paes nessa entrevista, mas eu vou dar na canela dele, mas pensando em perguntas que iam confrontar o plano político dele. Representando o seu telespectador. Exatamente. Representando... Exato. Exatamente. Aí ele chegou, camisa de botão meio aberto, calça jeans toda desbotada, um tênisão comum, apertou a mão de todo mundo no estúdio, um por um. E aí, rapaz, qual é o teu nome mesmo? E aí, pô, beleza, Filipão? Cara, legal, parabéns aí, bom trabalho. Falando com um, chegou comigo, e aí, seu nome é Evandro, você que vai me entrevistar, né? Ô, rapaz... Eles são terríveis. Eu falei, qual é, mano? Cara maneirão. Posso botar no teu número aqui agora? E assim, e o Eduardo Paes em especial, ele é um craque nisso aí, né, cara? Lembra quando ele criou aquele centro de imprensa lá,
da prefeitura. Na Olimpíada? Não, Sim. não. Antes da Olimpíada, ele já tinha lá aquele centro de comunicações onde Sim, reúne todos sim, os profissionais. Tô ligado. Cara, ali tu vê como que o cara é esperto. Aham. Porque ali, todo dia de manhã, ele tinha um encontro ali com todos os jornalistas, de todos os veículos, né? Então, assim, ele tem essa coisa de todos eles, né? Aham. De aproximar, tratar o... Mas é porque ele fez, doutorado. Ninguém quer arrumar atrito Ele fez doutorado. ninguém quer arrumar atrito com um profissional de imprensa. É né? verdade, é verdade. Então, cara... Eles são fera nisso, né? A gente falou aqui o nome da Rádio Betel em algum momento? Falou? Falou. na Uma dúvida aqui. Rádio Betel. Qual é o dial da Rádio Betel? 98,7. 98,7. Esse é o seu dial. É isso aí. E tem online também? Tem online. Rádio Betel 98fm.com.br. Que legal. Olha, Tem um aplicativo Isso também, aí. só baixar lá na... A gente vai deixar na descrição Nas todos lojas. os links da Rádio Betel, do Pastor e tudo para vocês seguirem também. É isso. Agora eu queria falar uma coisa. A rádio, para mim, né, quando eu era pequeno, sempre foi uma companhia. Escutava rádio? É sim, mesmo? Porque na verdade minha mãe desligava tudo. Ficava pensando desligava que tinha a alguém televisão. falando lá dentro do rádio ou não? Sempre. Já abri muitos rádios. Porque criança fica Já assim, abri muitos rádios. né? Tem um monte de gente falando ali dentro. E tinha um desenho chamado Os Pequeninos, que eu falava assim, eles estão lá dentro. E minha mãe desligava tudo, não deixava eu ver televisão e ligava a rádio. E era rádio gospel, tinha louvor, tinha mensagem e tudo. E eu me sentia muito próximo. As pessoas chegam pra você e falam assim, poxa, Orsino, eu te amo pra caramba, você é um cara acontece proximidade. Acontece. Aconteceu Porque alguma coisa gera isso, né, inusitada? cara? O rádio gera isso, né? É, né? Porque você tá ali no dia a dia da pessoa. A pessoa te ouve todo dia. Isso, né? isso. E assim, e a comunicação, né? A gente geralmente usa aquela coisa, você está falando e a pessoa fica com aquela impressão de que você está falando com ela. Isso aí. Né? Então, quando ela tem a oportunidade de estar com você pessoalmente, para ela você é um velho conhecido, né? Alguém que faz parte da rotina, da intimidade né? dela. Eu sou bem tranquilo nesse aspecto, às vezes. Eu gosto de ficar no meio das pessoas. Sim. Eu não gosto de status de estrela, sabe? De pagar de famoso, de importante. Eu tento demonstrar para as pessoas que eu sou igual a elas. Tem uma galera aí que gosta, né? Tem uma galera que... Tem uma galera que gosta. Tem que ver o Filipão. Eu não curto, não. Filipão, uma vez reconheceu ele na rua por causa do Miló. Aí ele falou, não fala comigo não, que eu não gosto de tirar foto. Pô, esquece. Com fã. Eu não tô preparado ainda, não. Isso é mentira minha, tá? Isso é mentira minha. Mas vou te falar. falar. Não aconteceu, não. Essa é uma parada que no meio evangélico é uma crise, né? Eita. Porque é uma galera que... eu não gosto disso. Eu já vi artista que... pastor, eu não suporto esse negócio, dessa coisa de pessoal querer tirar foto, a gente não pode fazer nada, não sei o quê. Mas depois a pessoa fala isso, mas depois você percebe que ela alimenta isso com postura. Isso A aí. maneira que trabalha as redes sociais, né? Porque isso é tudo trabalhado, né? Então, assim, às vezes a pessoa, eu não gosto disso, não sei o quê, mas no fundo ela acaba alimentando isso, né? Isso é algo que há uma crise, né, no nosso meio, exatamente por conta dessa questão da celebridade, né? Tem gente que consegue lidar bem com isso e tem gente que se atrapalha, né? Eu posso estar pensando errado, mas eu tenho a impressão que não existe um evangélico famosão. Acho que não tem. Tipo famosão Neymar. No sentido que? Neymar. Não tem. Tipo Neymar. Neymar, por exemplo, tipo a Neymar, fama que o assim. Neymar tem, aí eu imagino que atrapalha o dia a dia do cara. Sacou? Porque ele não pode fazer absolutamente nada em lugar nenhum do mundo. Sabe? Cara, eu tenho uma reflexão sobre isso daí. Sobre essa coisa da fama no gospel. E até o lance de chamado mercado gospel, entendeu? Mas como eu também vivo do mercado gospel, existe sim uma fórmula que faz
as pessoas estarem cantando e sendo divulgadas, estarem na rádio, estarem na televisão, e isso causa uma ascensão. E aí eles se igualam aos famosos celebridades do mundo, né? Que fazem os stories, geram foto, conteúdo, para que estejam sim num patamar de celebridade, entendeu? Mas isso é um mercado, eu acho que depende muito da pessoa, né? O caminho que ela quer seguir, porque... Não, o que eu ia falar é que, tipo assim, o mercado gospel ele é muito nichado. Vamos supor, quem é o cantor ou cantora gospel mais famosa hoje? É a Aline Barros? Pra mim, eu acho que é a Aline. E a Aline, o legal da Aline é que ela tem uma atuada, né? Ela nunca teve aquela explosão. Isso. Mas sempre... A Aline é um nome que tá sempre... Então, mas por exemplo, se eu pegar a Aline Barros e andar com ela daqui até o shopping, eu não sei se a gente vai ser parado em algum momento. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu entendo, então assim, que fama é essa que esses cantores acham que tem, né? É porque, tipo, não tem, mano. Tem relevância, são importantes pro meio, pra vida dos outros. Assunto polêmico no Miló, hein? Você falou isso aí, eu me lembrei de um episódio em Curitiba, quando o Neymar jogava no Santos. Acho que o Neymar tinha 17 anos na época. E calhou da delegação do Santos se hospedar no mesmo hotel que eu estava hospedado na época. Cara, o cara imagine agora, naquela época, a gente está falando de papo de 10 anos atrás. Naquela época o Neymar, para entrar no elevador, cercado de segurança, para entrar no restaurante, tinha que ter segurança em volta da mesa dele. Imagine hoje. Meu Deus. Né? Então, assim... Esse nível de fama no meio evangélico não existe. Eu concordo contigo. É verdade. Mas enfim, pastor, como é que começou essa rádio? Assim, da onde veio a ideia de ter rádio? Como é que surgiu e como é que foram os primeiros passos? Então, na verdade, a Rádio Betel ela surgiu de uma forma muito interessante. Eu trabalhava numa outra rádio e descobri do nada, cara, que o pastor já até falecido, a igreja do cara não era igreja, era seita, cara. Sério? Pô, caramba. A igreja do cara não era igreja, era seita. Cara. Mas o que acontecia de diferente, só para eu ter uma noção? Ele pedia 30% de dízimo. Não. Era uma parada assim... Acho que era. Não é a Batista Nova Jerusalém, não, tá, gente? Tá. Mas era a Nova Jerusalém, o nome da igreja. Então tinha umas paradas muito estranhas em relação a Trindade. Entendi. Uma confusão teológica terrível. Entendi. Aí quando eu descobri que aquela situação ali, falei, não posso compactuar com isso, né? Aí na época eu decidi sair daquela rádio. Aí um amigo meu, o Renato, falecido também, e um outro amigo meu, o Carlinho, falou, não, cara, você não pode ficar sem rádio não, vamos montar uma rádio para você. Eu falei, cara, mas que legal. Como é que é isso? Vamos montar a rádio? Eu falei, não quero. Aí do nada eles foram lá, compraram os equipamentos, tá aqui a rádio. Olha só. Aí o Renato que deu o nome da rádio. Betel? Betel, o nome Betel foi o Renato que deu. Eu falei, não, Betel, Casa de Deus, esse é o nome da rádio. E assim a gente começou. Uma história... Aonde que era? Na freguesia. Freguesia. Começamos de uma forma bem improvisada, porque eles foram lá, compraram a antena, o transmissor e um aparelho de tocar CD e uma mesa. Eu botei aquilo para funcionar dentro do meu quarto. Entendeu? Assim começou. Isso em que ano? Isso foi em 1999. Caramba. 99. Foi há 22 anos, né, que a gente tem de história. E aí nós começamos e estamos até hoje, né? Nessa pegada. Mas não foi um negócio assim que eu queria, não. Se a Rádio Betel existe hoje, primeiro Deus, depois a iniciativa do Renato e do Carlinho.
que foi a decisão. Não, você não pode ficar fora do rádio, não. Você tem que fazer rádio, você não pode ficar sem rádio. E tô até hoje. Tá, mas aí lá no começo que ficou... Você começou a funcionar de forma irregular, isso? Sim, sim, clandestino. E como é que era você... Experimental. Você deixava a rádio 24 horas no ar, botava só música, tu já começou a fazer o teu próprio programa? 24 horas. A rádio tinha uma audiência estrondosa. É mesmo? Estrondosa. A gente tinha uma vigília na Cidade de Deus, uma vez por mês. Nós colocávamos 4, 5 mil pessoas. Caramba! Na vigília, só anunciando na rádio. Caramba! A rádio sempre teve uma força muito grande aqui nessa região aqui. Eu acho que é porque Jacarepaguá, por não ter as outras emissoras, Jacarepaguá é tipo uma cercado de montanhas, né? É um vale, né? É um vale. E as outras rádios têm dificuldade é difícil você sintonizar Exatamente. bem. Hoje não, hoje com avanço tecnológico as transmissões melhoraram muito, mas naquela época não. Então todo mundo só ouvia a gente, né? Então tudo que a gente fazia, qualquer evento que a gente anunciava, era forte, bombava. Então a rádio ela sempre teve essa característica, né? De promover eventos locais. Isso nos deu muita visibilidade naquele tempo. Hoje eu não sei se a gente tem essa capacidade de mobilização daquela época, porque hoje está tudo muito pulverizado, né? Não é mais como há 22 anos atrás, né? Mudou tudo, né? A comunicação mudou, né? Mas esse período foi de quanto tempo? Até regularizar a rádio? Nós ficamos de 99... Paramos um tempo, nós voltamos... Acho que foi em 2005. Que legal. Nós voltamos com licença. Eu fiquei um tempo fora do ar e voltamos em 2005. Acho que foi em 2005 mesmo que a gente voltou. Aí você vê, a gente estava falando dos políticos, né? Cara, política e comunicação, principalmente quando você fala de concessão, sem político não tem concessão, né? E a nossa concessão eu devo a um político que para mim foi diferente dos outros, que foi o Crivella. Eu não conhecia o Crivella e alguém me procurou em nome dele, dizendo que ele queria me ajudar, e ele me ajudou mesmo, porque na época o Miro Teixeira, quando saiu a concessão, o ministro das comunicações era o Miro Teixeira. Aí o Crivella conversou com o Miro, eles ficaram de liberar o canal aqui para a região. O Miro foi embora, não deu. Aí depois o Eunício assumiu no lugar do Miro. Aí também não. Mas o Crivella não desistiu, ele continuou lá pleiteando e ele era senador na época. E depois, quando o Hélio Costa assumiu o Ministério das Comunicações, aí ele tinha um bom trânsito com o Hélio Costa. Ele pediu o Hélio Costa a liberação do canal aqui para a região. O Hélio Costa liberou. A gente entrou na licitação, né, e saiu o canal para a gente. Mas o Crivella que deu o pontapé para a gente conseguir. Mas aí eram outros equipamentos ou era aqueles mesmos do início? Não, aí já voltou diferente. Entendi. Mas aí como que foi essa volta? Você conseguiu já patrocínio, gente para... Não, porque assim, na verdade, quando nós voltamos com concessão, eu já tinha o meu negócio, a minha empresa, e aí eu consegui bancar tudo, né? Entendi. Comprei tudo, os equipamentos, fiz estúdio, aí voltou redondo. Voltou nada improvisado. À época fiz um jornalismo, montei uma equipe de jornalismo muito boa. Quem me ajudou na época para montar a equipe de jornalismo foi o Cristiano Santos da Tupi, que é meu amigo, Cristiano, gente boa pra caramba. A gente fez um investimento pesado, assim, a rádio, à época, eu fiz um investimento na monta de 1 milhão e pau. 1 milhão e pouco. Caramba. Pra comprar equipamento. É caro, né? A galera não tem noção, né?
não tem muita noção. Acho que pra tudo, trabalhar com comunicação é caro. Né? Um microfone é caro. Você comprou um microfone é 4 mil, sei lá. É tudo muito caro. E assim, e não é só comprar o equipamento, né? Porque tem a manutenção. Sim, exatamente. Tem a manutenção. Mas aí já foi uma outra pegada. Quando a gente voltou com a concessão, aí a gente já voltou bem profissional. Aí já montei equipe, botei locutor trabalhando, claro. Botei locutor trabalhando 24 horas, entendeu? Fiz um investimento pesado na época. E o retorno foi legal? 2 retornos. Financeiro não. É mesmo? Não, financeiro nunca houve. Mas nem ao ponto de se pagar, pelo menos. Nunca nem se pagou. Nunca nem se pagou. Investimento. Por amor mesmo, cara. Por amor. Paixão. Assim, era assim, na minha concepção, era uma oferta, né? Era uma forma de ofertar a Deus e ser grato a Deus pelo que Ele tinha feito na minha vida, né? Amém. Né? Em relação ao meu negócio, ao meu trabalho, né? Então era a minha forma de retribuir, abençoar a obra, retribuir a obra. Eu nem me preocupava muito com essa questão do retorno financeiro em si, né? Mas a rádio aí sempre foi assim, eu sempre fui. A gente até conversou aqui em off, né? Sobre isso. É verdade. Só que com a pandemia, né? 2020, aí a minha empresa. Sua empresa sem ser a rádio. A minha empresa. Qual é a sua empresa? A empresa de quê? Eu trabalho com marketing. Entendi. Eu presto serviço para varejo, né? Aham. Aí meus 2 principais clientes simplesmente encerraram o contrato comigo. Quando você falou isso, eu achei que era cliente da rádio. Não. Entendi. Não, da minha empresa. Entendi. Eu trabalho com marketing, varejo. E aí o que aconteceu? Encerraram o contrato, o faturamento despencou, a rádio sempre sustentada por mim, e falei, agora não tem jeito, eu vou ter que pedir ajuda dos ouvintes, né? E aí foi quando eu comecei esse processo de pedir ajuda aos ouvintes e estamos levando. E fui enxugando também, enxuguei bastante, reduzi o número de funcionários. Hoje eu faço coisas que os outros faziam, né? Então fui me adaptando. É aquela história, né? Não pode parar, né? Não pode parar, exatamente. De jeito nenhum, pô, que legal. Aí. Pô, a pandemia foi horrível, né, cara? Assim, a verdade, acho que o mercado ainda sofre horrível, mas foi uma transformação também, né? Mas o mercado ainda sofre consequências da pandemia, hoje. Né? A pandemia ainda existe, ainda tá aí. Exatamente. Talvez não naquela... Acho que foi a pior loucura. A nossa geração, real. Nós vamos entrar para a história... Real. Como a geração Covid, né? É real. É verdade. Porque, cara, o que fizeram de maluquice... ontem mesmo eu estava vendo algumas coisas, aquela história de fecha tudo, quebrou muita gente, Quebrou. Né? Muito. Aí estava vendo, por exemplo, a Alemanha, né? O alemão é muito disciplinado, né? O alemão é aquele camarada que é fiel, muito diferente do brasileiro, né? O brasileiro leva tudo na bagunça. Aí eu estava vendo um comparativo Alemanha e Brasil. A Alemanha foi muito rígida, fechou, fez muito lockdown. Assim, em comparação ao percentual de população e morte, a Alemanha teve 15% de morte, o Brasil teve 13%. Mesmo o brasileiro sendo... E as pessoas estão começando a descobrir que aquilo tudo que falaram não era bem isso, né, cara? Então, assim, nós passamos por todo esse processo, toda essa loucura, muita coisa que foi dita, é assim, tem que ser assim, é isso mesmo, e aí de repente se descobriu que não era, porque a gente está no meio de uma loucura, ainda não acabou, né? A gente ainda tá saindo disso tudo, né? E ninguém tem resposta, né? Tem muita pergunta que tá sem resposta. E o impacto econômico foi geral, enorme, né? Enorme. Acho que você foi no ponto certo de que a nossa geração, a geração antes da nossa, né? A molecada mais jovem, adolescente, os mais velhos, ninguém nunca passou por algo parecido do que aconteceu. Não, acho que nem na Guerra Mundial aconteceu isso, cara.
fechou tudo, parou tudo, o mundo parou, cara. O mundo parou. O mundo parou. Quando é que você ia imaginar, por exemplo, Paris, Nova York, as ruas de Nova York, se olhar para Times Square, não tinha ninguém na Times Square, tudo fechado, tudo vazio. Gente, que loucura, né? Talvez o mundo tecnológico de hoje em dia, com internet, talvez talvez não, eu imagino que sim, né? Que o estrago tenha sido menor por conta da internet, da tecnologia, né? Então, muitas empresas fecharam, mas outras empresas gigantes continuaram funcionando por conta da internet. O home office foi estabelecido de uma forma mais contundente, né? E por aí vai. Então, a tecnologia talvez também tenha ajudado o estrago não ter sido ainda maior do que já foi, né? As empresas de tecnologia foi quem mais cresceu, né? Nessa pandemia, né? A Apple teve uma valorização histórica, né? De $1 trilhão em um ano, né, cara? Uhum. Então, assim, a tecnologia realmente, se não tivéssemos esses aparatos tecnológicos, a coisa teria sido pior. Não tenho dúvida disso. Qual a importância, pastor, que você acha da comunicação, da rádio? Vou fazer duas perguntas, mesma pergunta, mas queria te pedir duas respostas diferentes. Sim, vou pegar um café. Como um dono de rádio, como um comunicador e como um cristão. Qual a importância que você acha dos meios de comunicação para informar, levando notícia embasada, notícia real, notícia apurada para a população de uma maneira geral e, no caso, para o seu público, para um público cristão, e também para levar palavra mesmo, reino assim, sabe? Cruz, sangue, vida eterna. Qual a importância que você acha? Assim, são duas coisas interessantes na sua pergunta, né? Nesse cenário que nós estamos vivendo, o mundo tá muito louco, né, cara? Tá. O mundo tá de pernas pro ar, assim. A gente tá de um jeito que verdades são transformadas em mentiras e mentiras são transformadas em verdades, né? Esses dias, por exemplo, eu estava assistindo uma entrevista do ex-juiz Sérgio Moro e ele falando assim, sabe? Eu tava até gostando da entrevista. Aí, de repente, o Sérgio Moro deu um tiro lá na Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não está investigando mais nada, que a corrupção tá rolando solta e a Polícia Federal não tá... Aí, eu nunca tinha visto isso, cara. A Polícia Federal, geralmente a Polícia Federal fala por sindicatos da categoria, mas uma nota oficial da Polícia Federal eu nunca tinha visto. A Polícia Federal teve que se pronunciar por conta da fala do Sérgio Moro, né? Porque ele atacou a instituição, né? O ataque dele foi institucional. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo de comunicação, é muito importante você conseguir dar para o seu público uma comunicação segura. Real, isso é importante, né? Uma comunicação segura e o seu ouvinte, ou o seu telespectador, ele ter a segurança de que você está levando para ele e que você, no meio disso tudo, você está tentando trazer para ele o máximo de verdade. Porque hoje está muito difícil. Muito difícil. Né? Agora, com relação a outra parte da pergunta, de levar a mensagem, né, através do rádio, hoje o desafio é enorme, porque não adianta você pensar hoje que, por exemplo, quando eu comecei no rádio, era uma coisa assim surreal. Hoje se eu tentar fazer rádio como eu comecei fazendo, eu vou ser preso. Entendeu? Não, é real. Né? Então, assim... Mas você tá falando na questão do conteúdo? Conteúdo. A gente, assim... Rapaz, eu fazia um programa, fazia uma oração de meio-dia na rádio, era um negócio impressionante. Gente ligando, testemunhando que tinha sido curada, batizado com o Espírito Santo. Era um negócio assim extraordinário. Hoje se você levar um conteúdo desse para o rádio,
você vai ficar falando sozinho. Porque as pessoas não vão ouvir. Então acho que o grande desafio nosso hoje, ao levar ao Evangelho, ao levar a palavra, nós temos que encontrar o caminho e conseguir uma comunicação com esse público. Você precisa ter coerência naquilo que nós não vamos abrir mão, nós não vamos negligenciar, não vamos deixar de falar a verdade, mas nós temos que aprender como comunicar essa verdade nesse tempo. Porque está tudo muito difícil, né? Hoje todo mundo, qualquer coisa está processando e está difícil. É real. Pastor, eu vou falar uma coisa aqui, não me leve a mal, por favor, não me leve a mal. Fica à vontade. Porque eu já falei gravando aqui. Fica à vontade. E porque eu sou um cara que eu não gosto tanto de rádio, de ouvir rádio. É por isso que eu tô pedindo pra você não me levar a mal, fica por tranquilo. favor. Respeito. E aí eu tô te falando isso só pra te dar um panorama, não sei nem se o Felipe concorda, o Filipão concorda comigo. Eu acho que alguns conteúdos e formatos que a gente cristão escolhe para entregar para o nosso público, muitas vezes equivocado. Respeitando cada característica. Por exemplo, o público da internet não é o mesmo público da rádio. Então assim, não adianta eu falar do mesmo jeito, né? Não adianta eu falar do mesmo jeito porque o público é diferente para televisão, né? Do site, de rede social. Apesar de tudo convergir, né? Mas, por exemplo, aqui a gente montou esse podcast, a nossa ideia o Filipão, o Evandro, vamos trocar uma ideia aqui, o que a gente quer fazer? Mano, a gente quer fugir do que a gente está acostumado e tentar fazer um conteúdo diferente. O que é esse conteúdo diferente? Cara, é a estética também, né? Poder fazer um programa de boné, e eu não tô falando isso só do fato de ser cristão, não, tô falando de mídia, de uma maneira geral, né? Televisão, eu nunca fiz um programa com boné, por exemplo. Então, esteticamente já é diferente porque o Filipão tá de boné, entendeu? Já fiz programa de camiseta aqui, enfim, esteticamente. De conteúdo, a gente usa gíria aqui, a gente tenta ser no linguajar o menos crente possível. Por exemplo, é muito bom. E eu não tô falando que se eu não tenta colocar isso lá na rádio também. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Que eu tô com medo de falar assim, o pastor pensa assim, idiota. Mas eu tô entendendo o que você tá falando. Tá entendendo, Tô entendendo. Então, você acha que o jeito que os cristãos utilizam os veículos de comunicação hoje estão legal do jeito que estão? Ou você acha que assim, cara, acho que poderia ser um pouquinho diferente em alguns aspectos? Eu acho que não tá legal, não. Assim, primeiro, eu não concordo com essa ideia de um linguajar, o evangeliquez. Eu acho que o evangeliquez ele nos tira o contato com as pessoas normais. Né? Então, assim, essa coisa do cara olhar para a igreja e achar que a igreja é um ambiente tão puro que ele não é capaz de passar ali por aquela porta. É isso. Né? Eu acho que quando a gente comunica isso, é horrível. Né? Por exemplo, eu não assisto. Quando eu vejo, por exemplo, TV, os programas de igreja em TV, cara, eu acho horrível. Acho horrível, porque assim, é um negócio que você percebe que o cara tá ali para vender as quinquilharias dele. Ele quer vender, ele quer vender Bíblia, ele quer vender livro, ele quer vender CD, ele quer vender agenda, ele quer fazer posicionamento político. Então não passa essa coisa de querer anunciar o evangelho. Eu tenho um amigo, pastor Ricardo Pinudo. Ele era jogador de futebol. O Pinudo se converteu, cara, com uma chamada do Atletas de Cristo durante o intervalo do Globo Esporte. Se houvesse por parte desses pastores o interesse de propagar o evangelho, seria muito mais produtivo para a igreja você ter uma chamada, por exemplo, no horário da novela, no intervalo comercial,
do que você torrar milhões por mês para o pastor ficar lá no altar pregando e a câmera filmando e mostra a plateia, aquela coisa que... Cara, eu nunca pensei nisso. Cara... Nunca pensei, tipo assim, cara, transferir a grana de uma hora de programa num canal para uma propaganda, né? Pois é verdade. O Pinudo se converteu, ele era jogador de futebol. À época, até o Jorginho, que liderava o Atletas de Cristo, num projeto dos Atletas de Cristo, que eles bancavam uma inserção de uma chamada evangelística no intervalo comercial do Globo Esporte. Então, desde o dia que eu vi o Pinudo dando esse testemunho, eu pensei, seria muito mais útil para a igreja, se o objetivo for evangelístico, fazer isso do que ficar horas e horas e gastando o que se gasta muita coisa, alugando horário em TV para fazer o que se faz. Então, eu entendo o que você fala, porque eu penso como você. Ah, que legal. Eu acho que essa coisa o desafio nosso, né? Nós precisamos entender o que cada veículo, né? Como é que eu vou me comunicar dentro de cada veículo. Não adianta, o rádio é o rádio, a TV é a TV, o podcast é o podcast, o YouTube é o YouTube. Isso aí. Então tem uma galera que mistura tudo, né? O cara não separa não consegue fazer esse corte, né? Então, eu entendi e concordo com você. Não tem crise de você não gostar de ouvir rádio. Eu fiquei com medo de falar. Não, mas eu falo isso, mas eu entro no carro, eu ponho rádio, cara. Na verdade, eu acho que nem não gostar. Tipo assim, eu gosto, mas eu queria que tivesse coisas que eu mais gosto na rádio, entendeu? No meu caso, por exemplo. Desculpa interromper, porque basicamente o que eu quero é ouvir música. Sim. Na rádio. Sim. E aí, quando eu coloco, geralmente tem gente orando e debate. E outras, dependendo da rádio, pedindo dinheiro. Aí é bravo. Aí eu falo, queria ouvir mais música e tal. Ou ouvir assuntos diferentes, sabe? Ouvir um noticiário. Então, na nossa rádio... Tô precisando escutar mais rádio Betel. Na nossa rádio, você vai ouvir, você vai gostar. Por quê? Não tem muita falação, tá? A programação ela é muito, muito musical. Eu nem tenho mais... A gente nem anuncia, nem desanuncia a música. Toca a música. Você quer saber quem está cantando? Hoje é fácil. Você vai lá joga lá no Google, vai aparecer na hora o nome de quem está cantando a música. Então, o comunicador na nossa rádio hoje, o que ele faz? Ele só faz a abertura, boa tarde, abriu e música. Aí uma música atrás da outra. No final do bloco, ele só anuncia, vamos a um rápido intervalo e a gente já volta. Aí faz o intervalo, nesse intervalo vem a notícia, depois volta de novo, só música sem o locutor, exatamente para não ficar essa coisa cansativa, né? Então, tenta ouvir, que de repente você vai gostar. Eu já ouvi. Baixa lá o aplicativo. Eu já ouvi, inclusive. Agora, de 11 a... Na verdade, assim, de 10h30 até 1h20 da tarde, aí é só jornalismo. Aí é falação. Notícia, debate, mas fora desse horário é muita música. E como é que é pra vocês lá, pro seu programa? Você faz o debate, não, né? Faço. Vocês fazem debate com convidados presencialmente ou por telefone? Presencialmente? Não parei, não. É difícil pra você arrumar convidado lá? Não. Independente de pandemia? Não, porque assim, nós já temos lá um time, cara, de parceiros, né, de pastores parceiros. Entendi. Entendi. Que já tem aquele compromisso mesmo de estar ali, né? Então, assim, a gente tem diariamente, eu diminuí, né? Antigamente eram 3 convidados, agora são 2. Só que tem dia que não dá 2, tem dia que vem 1, mas não deixa a peteca cair. Mas nem... Eu não parei não, cara. Mesmo com a pandemia, a época, nós fomos até muito criticados por isso, mas eu segui com o debate presencial. Isso quando tava aquele terror, né? De gente morrendo e aquela confusão toda. E o debate tinha a ver com a pandemia, com a Covid ou nem? A gente sempre falava. Sempre falava, né? Porque meios de comunicação são funções essenciais, né? É isso que eu pensei. Pô. Por que parar, né? Ou seja,
como é que eu vou abandonar o meu ouvinte nessa hora, né? Que ele precisa ouvir sobre. Exatamente. Se informar, no meio daquele tiroteio, no meio daquela confusão, né? Graças a Deus não tivemos problemas, não morreu ninguém por isso. Ficamos tranquilos, né? Claro, teve um caso ou outro que pegou Covid, mas nem ninguém ficou grave. Mas a gente não parou, não. Seguimos o barco, entendeu? Mas em relação a essa questão da produção, é um desafio, né? Você fazer diariamente. Vocês penam aqui, né, às vezes, né? Eu trabalhei 8 anos apresentando um programa, só que eu ajudava na produção, né? Eu não era o responsável pela produção. Então, já era desafio, porque era diário lá também. Todo dia um programa esportivo no ar com 1h30 de exibição. E nichado, né? Imagina. Nichado, exato. Caramba. E aí tinha que ter todo dia. E era a mesma coisa, eram 2 convidados. Aí caía um, via outro. Às vezes caíam os 2, mano. E aí os outros produtores tinham que entrar pra poder fazer ao vivo, né? Aí pode deixar cair. Né? Exatamente, a gente fazia o programa, era um desafio. Aqui tá sendo um desafio também. Imagino. Mas tá sendo legal. Mas é um desafio. Primeiro porque tem muita gente que não me conhece. Assim, quem é o Evandro? Eu falo, pô, e aí, cara, beleza? Meu nome é Evandro e tal. Eu falo, pô, Evandro? Quem é Evandro? Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. E sei lá, mano, mas é difícil. Eu fico tentando imaginar a pessoa recebendo o meu convite, sacou? Por exemplo, quando eu te convidei, o que você pensou? Não, porque o Armando já tinha me falado. Já tinha, né? Aí facilita a vida. O Armando facilita a vida. O Armando já tinha me falado. Mas eu vou ver. Depois eu vou indicar alguns parceiros. Legal, pra vocês. lógico. Tem um pessoal bom aí. Mas a gente gravou com pessoas bem legais aqui. Né? A gente gravou com o Armando, que foi muito legal. O outro pastor da mesma igreja do Armando, que provável que você conheça, é o Del Cordeiro. Del, meu amigo. Pô, foi incrível o papo com ele. A gente gravou com o Marquinhos Gomes mais recentemente, com a Monique, que é uma diretora de cinema, que é bastante do ramo dele, também é diretor, né? Legal. Foi um papo irado. Teve um historiador aqui chamado Lucas Gesta. Ele é professor de faculdade, de mestrado, de pós. E a gente falou sobre a história da igreja protestante no Brasil, desde a colonização de Portugal até hoje. Que legal. Incrível. Legal. Pastor, foi incrível. Então a gente recebeu uns convidados bem legais, né? Legal. Mas é um desafio mesmo, né? Essa questão da produção realmente é tenso. Sempre foi... imagine pra gente lá atrás fazer um debate só falando de notícias com pastores que não queriam fazer. Mas graças a Deus eu sempre tive uma equipe boa de produção. O pessoal corria atrás e a coisa acontecia. Hoje quem faz essa parte para mim é a Deise. Aliás, ela faz muito bem, né? E já funciona no automático, né? A gente já tem tem uns fixos, tem uns debatedores que são fixos, que cara, não, pode contar comigo. Aí a gente já deixa mais ou menos, pelo menos deu ruim, tem pelo menos um fixo aqui, socorre. E no nosso caso é complicado, né? Porque é ao vivo, né? Vocês ainda é gravado, dá pra contornar. Ao vivo não tem jeito. A gente tá fazendo alguns episódios ao vivo também. Ao vivo é tenso. Alguns a gente faz, né, Felipão? Ao vivo é tenso. A gente não entrou no horário, né? Na última vez que teve atraso. Atrasa. Isso também... Mas isso facilita a nossa vida. A internet facilita um pouco a nossa vida. Com relação ao horário. Agora, a programação de rádio... Aí cravadinho. Se começa uma hora, você tem que começar uma hora, né? A rádio não tem pra onde correr, né? Deu o horário, tem que estar no ar. E o ouvinte não tolera, né? A gente coloca episódio toda segunda, quarta e sexta. Por exemplo, a gente coloca 7 horas da noite, mas a gente já colocou 7h30, 8, 9 da noite, a gente já colocou episódio 1 da tarde. A gente só tá respeitando os dias, né, Filipão? Toda segunda, quarta e sexta a gente coloca conteúdo novo. Mas o horário, às vezes, varia. Isso é muito importante. Ou seja, você cria uma disciplina, né, e aí você vai fidelizando também o seu ouvinte, né? Porque ele sabe, tem... Aí quando... É igual rádio. Todo dia naquele horário você entra. Isso aí. Se você se atrasa, o cara não entrou porque...
Aí muda, vai ouvir outra rádio. O cara transou 30 segundos. A pessoa olha, não, Betel, qual é a rádio Betel? Ô, pastor, você falou que era meio-dia. Não, meio-dia e 3 não. Tem essa parada. Mas tudo isso é muito bom, né, cara? Assim, é um desafio, né? Um desafio. A gente tem que se reinventar, né? É verdade. As coisas vão evoluindo. E realmente essa pandemia mudou tudo, né, cara? Mudou muito. Tudo diferente. Acho que todas as emissoras, TV, rádio, tá todo mundo passando muito sufoco, né? Muito sufoco. Ai, tenso. O Filipão fez uma pergunta antes de começar, né, Filipão? Acho que é um papo legal da gente trocar ideia aqui também. Falar sobre a validade da rádio. Como sempre surgem novas mídias, novas maneiras de realizar as coisas, né? Como é que o senhor enxerga a validade da rádio? O senhor acha que vai perdurar mais? É uma pergunta assim, mais tecnológica, falando, né? Assim, o rádio, a galera tem uma capacidade de adaptação impressionante, né? Disseram que a internet iria acabar com o rádio. Sim. Né? Televisão rádio, antes ainda, né? Exatamente. E o rádio conseguiu, né? Tanto que hoje os carros já estão saindo. Tamanha a importância do rádio, né? Que os carros já saem lá com os multimídias, mas não deixa de ter o rádio. É verdade. É verdade. Né? O que está acontecendo agora, né? Voltando naquele nosso papo anterior. Não adianta, por exemplo, o camarada pegar... o cara pega uma câmera e coloca uma câmera no estúdio. Aquilo que a gente estava falando lá. Sim. Não vai rolar, cara. Porque o cara não vai ficar vendo o locutor, porque o locutor tá tocando música, o locutor tá lá falando no telefone, tá mexendo, ninguém vai ficar vendo isso. Isso aí. Então, o que algumas rádios estão fazendo? Agora, algumas rádios no Brasil já estão com esse esquema. Ao invés de colocar a câmera no estúdio, toca o clipe da música que tá rolando. Que irado. Então o rádio já tá nessa... Aparece o locutor tá falando, tá aparecendo um locutor, e aí quando ele chama a música, entra o clipe da música pra quem tá assistindo. Exatamente. Muda, né? Exatamente. E a tecnologia muda, porque agora, ao invés de trabalhar só com áudio, né? Que antigamente tinha. Vem áudio e vídeo. De áudio, vem áudio e vídeo. Caramba, que legal, eu não sabia disso. Porque, na verdade, o rádio. É claro que você comparar o rádio hoje com o rádio de alguns anos, por exemplo, hoje eu estou fazendo o meu programa sozinho. Antes eu tinha uma equipe 5 fazendo. Né? Então perdi muita gente, mas eu tive que me adaptar e aprender a fazer aquilo que 5 faziam. Eu estou fazendo sozinho, estou dando meu jeito, estou seguindo. Então o rádio tem essa capacidade, né? Então essa coisa que eu estou falando para vocês, teve muita gente que deu mole com essa questão de câmera em estúdio e acharam que dava para fazer o rádio virar TV, enfim, não é assim que funciona, né? Quem conseguiu fazer muito bem isso foi a Rádio Jovem Pan, né? A Jovem Pan conseguiu fazer essa coisa do rádio TV e foi. Mas acho que essa é a diferença, né? A Jovem Pan, ela fez uma espécie de rádio / TV. Não foi tacar uma imagem na uma rádio. Câmera no estúdio. Exato. Não, e eu acompanhava muito... Posso falar, né? Que eu acompanhava Pânico. O Pânico. Não, brincadeira. Mas assim, eu via muito Pânico. E na época que só tinha na rádio e tinha o vídeo no estúdio, né? Que era meio que um podcast. Que era o convidado, chegava e dava entrevista. E aí era gravado. Mas interessante essa coisa. Por isso que eu digo pra você. Eu penso que o rádio... ele vai se reinventando, né? Ele vai se misturando com as novas tecnologias. Ele tem uma capacidade de... Eu acho que a gente ainda tem rádio por muito tempo. E aí você vê, né, por exemplo, o moderno 5G
5G está usando a tecnologia de radiofrequência. É verdade. Né? Então, assim, de qualquer forma, a radiofrequência vai ficar eternizada, né? Mesmo que a gente não tenha o rádio como a gente tem hoje na maneira padrão, de qualquer forma, a plataforma, a internet 5G é radiofrequência. É uma banda de radiofrequência. Né? Então, acho que não acaba, não. Já está respondido. Eu acho também que... Eu fiz a pergunta porque a gente sempre fala com isso sobre televisão e tudo que a internet, o artifício da internet... Agora, da TV aberta e TV, a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? Porque realmente na TV a coisa tá... Mas eu acho que não acaba também não, sabia? Também acho que não acaba não. Eu acho que a TV vai se reinventar assim como a rádio. Assim como a rádio está se reinventando, a TV vai achar um nicho, uma maneira de agregar o digital com o coisa. Com a TV, o grande desafio da TV são as plataformas de streaming, né? Isso aí. Estão tirando muita audiência das TVs, né? E a Rede Globo, por exemplo, que a Rede Globo demorou para saber dessa importância e botar um Globoplay muito forte, por exemplo, a Netflix já estava gigante, né? Muito tempo. Gigante. A TV, quando surgiu, a rádio era muito forte. E aí... a TV vai acabar com rádio. Já fazia essa questão. Até porque quando a TV surgiu, a TV pegou os profissionais de rádio. O começo da TV era muito rádio com imagem. Os locutores, os grandes locutores foram para as bancadas dos jornais. Então aquele mesmo formato de olá, boa noite, tal. Era tudo quase que uma réplica da rádio. E depois a TV foi criando a sua identidade própria até a gente ter a televisão que a gente conhece hoje. Verdade. Então eu acho que a internet ainda vive esse processo, sabe? De cara... Até a internet está se achando qual Exatamente. Tipo assim, a cada hora você surge um nicho novo. O podcast é um grande exemplo disso. Um novo nicho de conteúdo, de mídia, né? E aí você tem público nichado para tudo que é lado. E o comportamento de internet, ele muda toda hora. E a televisão, hoje em dia, acho que percebeu isso. E você repara que hoje você pega meme de internet e passa na televisão. Profissionais da internet vão fazer programa na televisão, quadro e coisas do tipo. Então acho que em algum momento isso de forma natural vai falar, opa, a televisão se reinventou. Agora, a Rádio Globo, a tradicional Rádio Globo, sofreu um baque violento, né? Eu não sei se vocês acompanharam. A Globo tirou os comunicadores, todos antigos, e trouxe a galera de TV e de internet para... não sabia disso. E deu ruim. Eu vi que alguns... Não funcionou. Acabaram com a Rádio Globo, né? E aí você vê o que é a dinâmica do rádio, né? É outra coisa, né? O que a Rádio Tupi fez? A Rádio Tupi pegou todos aqueles comunicadores que a Globo descartou e levou todo mundo para lá. Explodiu a Tupi. Fez o caminho inverso. A Rádio Globo desceu ladeira abaixo e a Tupi. Porque, assim, não dá para você fazer esse tipo de manobra radical como tentaram fazer com a Rádio Globo. Tem que respeitar o tempo, né? As coisas precisam... Não sei se vocês se lembram. Levaram o Otaviano. Lembro. Então, eu ia falar dele. Eu lembro dele fazendo. Uma galera foi. Mas não deu certo, não. Porque é outra linguagem. Por exemplo, o cara que gosta de ouvir o show do Antônio Carlos de manhã. Poxa. Ele não vai conseguir ouvir o Otaviano, cara. Não vai. Ele quer alguma coisa na mesma pegada. Não funciona. E a Rádio Globo deu esse tiro no pé, né? Aí desfizeram tudo e agora estão levantando de novo a Rádio Globo. Mas essa pegada de trazer a galera da TV e da internet pro rádio não rolou, não. É tenso. Eu lembro da internet também, assim que a internet chegou no Brasil. Cara, tem até um nome. Teve uma explosão aí que a internet contratou vários profissionais de televisão e de rádio para ir para a internet, com os grandes portais, né? Que era a IG, o UOL, a UOL, que era América Online. Lembrei agora. E aí vários profissionais foram contratados, saíram de TV e de rádio, foram pra internet, porque a internet falou, opa, vou te pagar bem mais, porque a internet é o futuro,
Só que a internet teve o processo dela, né, cara? E aí também não deu certo essa questão de trazer profissionais prontos de outras mídias pra internet. E hoje você vê, quem bomba na internet, basicamente é quem é de internet, né? O Whindersson Nunes é fruto de internet. Felipe Neto é fruto de internet. Não, e todos esses não tem um estudo específico feito para trabalhar com a internet. É uma coisa autodidata, uma coisa de pessoa para pessoa. Não é uma coisa... Na rádio tem o profissional jornalista, o apresentador, que tem um certo tipo de treino. Agora, a galera da internet, acho que mais fazem mais sucesso é o que eles são, normalmente. O fenômeno hoje é o tal do Casimiro, né? Só que ele já fez TV, ele fez esporte interativo. Mas ele não tá fazendo nada a ver com TV, ele tá comentando o negócio, falando do estilo dele, né? E na internet ele não fala... Já assistiu o Casimiro? Não assisti não. Muito engraçado. Bem engraçado. Bem linguagem internet, mas é mais jovem, assim, tipo... não vou falar fútil, não. Não vou falar fútil, não. Eu assisto ele, cara, Não é tipo assim, é um besterol bom de ver. É besterol. É estilo Serginho Malandro. Só que do jeito dele. Que eu gosto. Eu gosto de besterol. Eu gosto de Serginho Malandro. Eu também gosto. Agora, você vê, né, isso que você falou, né? A TV, quando a TV veio pro Brasil, pegou os profissionais do rádio para projetar a TV, né? Isso que a Rádio Globo tentou fazer foi o caminho inverso, né? Pegar o pessoal da TV para reinventar. É verdade. E deu ruim. É verdade. Não funcionou. Ô, pastor, a sua vida ministerial caminha juntinho com a rádio, né? Porque, na verdade, o meu ministério, ele surgiu no rádio, né? No meio dessa coisa da fundação da rádio, nós começamos a fazer o encontro de ouvintes da rádio. E o negócio foi crescendo e virou igreja. Fazer encontro para poder fazer louvor, ministrar a palavra. E aí virou igreja. Então a igreja nasceu da rádio. Que irado. Nós fizemos um encontro de ouvintes, aí começamos a fazer o encontro de ouvinte, foi encontro, daqui a pouco virou igreja. Aí a rádio e a igreja sempre caminharam juntos. A Betel, Comunidade Betel e Rádio Betel. Só que o rádio nasceu primeiro, né? A igreja é fruto da rádio. A igreja surgiu na freguesia também? A igreja foi na Cidade de Deus. A rádio na freguesia e a igreja na Cidade de Deus. Que a época a gente alugou um salão de festa para fazer o encontro de ouvinte e começamos lá na Cidade de Deus. Mas a igreja hoje também é Taquara, não é? Taquara. Mas se mudou para Taquara ou continua a Cidade de Deus e Taquara? Não, Taquara. Né? A Cidade de Deus já tem muitos anos que a gente não tá lá. Muitos anos. Foi só no início, né? Nós ficamos alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos, depois fui para Taquara. Entendeu? Fui para Tindiba e depois nós fomos lá para Farmacêutico, onde a gente está hoje. É uma região legal? Taquara? É sim. Tá muito assim, a Taquara de 20 anos atrás não é a mesma Taquara de hoje. É verdade. Né? Taquara hoje tá igual Madureira, né? Taquara tá igual Madureira. Não dá pra andar, não. Não, muita coisa. Muito comércio, muito camelô. Muita gente na rua. Taquara, eu já tinha um tempo que eu não andava pela Taquara. Uns dias atrás eu fui andar na Taquara. Eu falei, tô na Taquara ou tô em Madureira? Eu moro lá na Taquara. Você mora na Taquara? É bem cheio, mas é bem cheio, E agora vem um shopping, né? Vem um shopping grande lá, né? O grande patrocinador financiado pela gente mesmo é o Amigão. A gente vai lá direto. O Amigão? Alô, Amigão, patrocina a gente de fato. Chega aí. Beleza? Nosso Senado tá precisando de umas adereços. A gente coloca a tua marca aqui, Big Friends. Isso aí. Vem que vem, pô. Isso aí. Mas eu gosto porque e aí você que mora em lugar que também tem muito movimento, talvez você se identifique. Eu faço tudo a pé. Caraca, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. Onde eu morava em Nova Iguaçu e em Padre Miguel,
para eu fazer qualquer coisa mais séria, tipo, preciso ir no banco, preciso de uma loja grande, preciso nos Correios, eu tinha que pegar ônibus. Então ali eu só saio do meu condomínio e vou andando, sabe? Aí disso eu gosto. O que eu não gosto é que eu não consigo descer e caminhar e ir pra uma padaria comprar um pão. Isso é que eu não gosto. Não tem? Não padaria? Tem. Tá falando ali. Vai lá, pastor, vai lá. Vai lá que a gente vai fazer aqui uma propaganda muito importante. Isso você aí. Que está assistindo a gente, você tem que se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Além de se inscrever, você tem que dar o seu like, o seu joinha. E um recado importante que é compartilhar, né, Felipão? O compartilhamento, Evandro. O compartilhamento é esse botãozinho que tem aí embaixo, chamado de transbordo. Eu tô na linguagem de internet. Você sempre fala transbordo, eu não sei o que é transbordo. Isso é os transbordo não é palavra de internet, é de igreja, né não? Não, é dos grandes players. É mesmo? É da internet. Vamos procurar. Vou te mostrar algum dos grandes players da internet falando. Atualizadão. Esse botãozinho aí de compartilhamento, que é uma setinha, você vai lá, aperta ele e vai lá, compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Copia o link, coloca no seu story do Instagram. Isso é maravilhoso. As pessoas vão conseguir acessar esse programa que com certeza vai te abençoar. E aí, lembrando também que a gente tem 2 canais, né, Isso, caraca, moleque, aí, conexão, eu ia falar isso. Por isso que a gente é dupla, cara. Eu ia falar isso agora a você, a gente tem um canal de cortes do Miló. Toda a conversa que a gente tem aqui vai ter alguns pedaços, né, alguns trechos lá. Então segue o canal de corte também, Cortes do Miló. O Papo com o Orsino aqui vai ter alguns cortes que a gente faz aquela thumb com uma chamadinha bem chamativa, né, Felipão? Isso. O tal do clickbait. Exatamente. Então, segue a gente aí. Isso aí. Beleza? E vamos caminhar junto, porque caminhando junto a gente vai mais forte, a gente vai mais longe. Beleza? É isso, juntão. Meus amigos. Tamo juntão. Grande Orsino, tamo de volta. O que você imaginou do futuro aí da Rádio Betel, pastor? Sim. A rádio hoje, né, como nós estamos fazendo, a tendência, né, é a gente se adaptando. Sim. Eu já estou começando a ver como é que é esse negócio que a gente estava falando aqui dos clipes, né? O cara tem a opção de ouvir e assistir o clipe da música que está sendo executada. Não sei nem por onde começar a buscar, mas vou correr atrás, né? Porque a gente sempre... A rádio, desde... Cara, nós estamos na internet desde daquela época que tinha HPG, lembra do HPG? Que era aquela home gratuita? Sim. HPG? A gente está na internet. HPG da antiga esse. Mas como assim, home? Na época da internet de escada, cara. Mesmo? Você tinha a opção de ter um site gratuito, né? Só que tinha o domínio HPG. O HPG era como... Era homepage gratuita. Uma homepage que você fazia, você montava. Entendi. Caraca... eu vou falar uma propaganda aqui. A gente faz propaganda de graça direto, né? O Wix, o Wix, exatamente. Tipo, aí eu posso ter uma página de graça que fica lá, miló.com.br. Não, wix.miló.com.br. HPG era essa pegada aí. Saquei. Ela HPG. Então, assim, a gente está na internet desde então, né? Nós fomos. A nossa rádio, acho que foi a primeira rádio gospel do Brasil. Está online? Está em aplicativo. Caramba. Na época quando chegou o aplicativo de rádio tuning aqui no Brasil. Sim. Só a gente estava lá. Pastor, eu lembrei agora de uma coisa. Você lembra do Caboing? Caboing era um site que eu assistia rádio. Ouvia rádio. No site? De todo o Brasil, do mundo, e tinha lá vários links. Ele pra mim foi um grande... Eu descobri esse site no UOL há muito tempo atrás. Agora você tem vários, né? Tem o Radiosnet. Hoje o mais conhecido é o Radiosnet, né? Mas tem várias plataformas que... E essas plataformas são gratuitas para você colocar? Sim. Eles te pegam, cara. Por exemplo, eu
Tem plataforma aí que retransmite o som da rádio que eu nem sei que existe. Por acaso, tu dá um Google lá, vocês dão um Google Rádio Betel, aí aparece um monte de... Ouça a Rádio Betel por aqui, não sei por onde. Então tem muita coisa assim. Mas o líder desse segmento é o Tune, que é internacional, e o Radiosnet. E pra vocês é interessante, né? Ah, sim. Porque tem mais gente ouvindo a rádio. Toda divulgação é interessante, né? Toda audiência é bem-vinda. Então, assim, eu sempre procuro estar o mais atualizado possível, né? Então, e a internet pra gente é uma ferramenta muito importante, né? Então, o futuro do rádio é a internet, não tem jeito, né? A gente, hoje, por exemplo, quando eu vejo lá no meu servidor, né, a audiência, os lugares onde a cidade, os países onde as pessoas estão ouvindo, isso não seria possível sem internet, né? Porque antigamente o que diferenciava uma rádio era a potência do seu transmissor, né? Hoje você, num ambiente internet, está todo mundo igual. Tá todo né? mundo igual, exatamente. Não tem essa história de que a rádio tal é mais potente, não. E tem tem bastante gente que ouve rádio na internet? Muita. É mesmo? A gente tem mais de 1 milhão de ouvintes, cara. Caramba, cara. A nossa média diária de ouvintes na internet é 30 mil. Caramba, que legal. É muita gente. É muita gente. Que legal. Muita gente. Uma galera que ouve legal mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor pretende transformar a Rádio Betel uma rádio comunitária, né? Sim, sim. Pretende transformar num dial normal, FM, não aberto? É possível, não é possível? Não é possível. Ah, que pena. É, porque a rádio comunitária, sim, ela tem uma legislação própria, né? Entendi. E o curioso que nós tivemos aqui no Brasil, logo quando surgiu as rádios comunitárias, ficou essa confusão, né? O pessoal operando, eu fiz parte também desse movimento, né? Que operava rádio sem licença. E aí o governo decidiu regular. Não, vamos regular, vamos arrumar isso aí. Mas é o que eles fizeram? Pegaram os donos de rádio comercial que estavam lá no Congresso e colocaram os caras para criarem a lei de rádio comunitária. Aí o que fizeram? Aí os caras fizeram uma lei que limita a rádio comunitária. Então, naquele momento... Limita em termos de alcance? Em termos de alcance, em termos de anunciante. Anunciante também? Também. Caramba. Também. Então, assim... Tem um teto, fizeram? É isso? Não, teto não, você não pode. Não pode ter anunciante? Rádio comunitária Mentira, não pode fazer comercial. Você pode vender horário? Não pode. Você não pode vender horário? Não pode. Caramba. Mas por que isso? Você é dono de rádio. Né? Aí você está lá no Congresso, você é deputado, vamos fazer uma lei aqui para a rádio comunitária. Tu vai facilitar a vida da rádio comunitária? Não vai. Então, nesse aspecto, a legislação não facilita. Entendi. Entendeu? E quando você fala da Praça Rio de Janeiro, você não tem espaço no dial também. Né? Não tem. Você não consegue. No caso, para o senhor transformar, teria que ter uma pessoa que abrace o senhor, né? Que são os políticos, né? Que são donos de... Mas teria que ter um outro tipo de concessão, no caso. De concessão. Teria que mudar a lei, né? Teria que mudar a lei, né? Teria que mudar a lei. Aí já... Só Jesus. É muito difícil. Então, transformar uma rádio comunitária em rádio comercial é impossível. Você vê que a importância do voto, né? A importância da sua representatividade na política. É muito importante. Até para aquilo que você consome, para aquilo que você ouve. É muito importante. Né? Então toda rádio comunitária vive do bolso de quem está bancando? Como é que as rádios comunitárias sobrevivem? Cara, é um negócio. Porque você tem funcionário, você tem luz, você tem equipamento. Você vê, é um negócio tão absurdo, esse lance da Lei 9.612, tão absurdo. Agora começaram a dar uma mexida. Sim. O Fábio Faria agora deu uma mexida permitindo que o Estado anuncie em rádio comunitária.
mas é tudo muito, muito embrionário, né? Então, assim, os caras fizeram uma lei que te proíbe de captar, né? Caramba. Porque o que sustenta? Qual é o grande problema que a gente tem de comunicação no Brasil? O que sustenta os grandes grupos de comunicação é verba de governo. Qual foi a primeira coisa que os caras fizeram? Rádio comunitária não pode receber verba de governo. Meu Deus. Segunda opção, anunciante. Rádio comunitária não pode fazer anúncio, não pode fazer spot. Então, aí eles tiraram todas as possibilidades de captação de recursos da rádio, mas, por exemplo, você quer contratar um profissional para trabalhar na rádio, você tem que pagar o piso do sindicato da categoria. Ah, que beleza, né? 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? Então, assim, a lei foi criada para matar a rádio comunitária nascendo. Né? Tipo, não. Se hoje, se eu não consigo a ajuda dos ouvintes hoje, que eu não estou podendo mais bancar a rádio sai do ar. Porque eu fico travado. Né? Se eu depender... por exemplo, agora o Fábio Faria liberou para o Estado anunciar em rádio comunitária. Mas você não consegue chegar. Quem é que distribui essa verba? Aí entra a política na história, né? Então, é muito difícil, é quase impossível você conseguir transformar uma rádio comunitária numa rádio comercial. Porque você imagina, um curso, você ter um transmissor hoje, para pegar no Rio de Janeiro todo, lá no Sumaré, você vai gastar no mínimo uns 400 mil por mês. Caramba. E de onde você vai tirar esse dinheiro se você não pode ter anunciante? Entendeu? É complicado. O negócio é muito mais complicado do que a gente imagina. Quem tem comunicação tem poder, né? Né? Então, assim, esses grupos dominantes, eles fizeram de tudo para que a rádio comunitária não existisse, né? Porque ela democratizou a comunicação. Só que não adiantou nada, eles fizeram de tudo para interferir na rádio comunitária, mas foram atropelados pela internet, né? A internet veio e acabou com tudo. Verdade. Vai regular a internet? Não tem, né? Como é que faz? Como é que faz? Então, pessoal, aqui embaixo tem os links que você encontra a Rádio Betel. É importante dizer que a rádio tem uma função necessária e relevante para levar a palavra de Deus. Você que puder, contribua. Contribua sim, porque a gente passa por isso também aqui. E é difícil manter a comunicação, chegar até o ouvinte, chegar até o telespectador, até o internauta. Então faça isso, doe o seu tempo. Se você gosta da rádio, vai lá, invista e patrocine essa ideia também, né, Evandro? É isso, com certeza. Divulga a Rádio Betel, divulga o Miló. Isso. A gente precisa de vocês, né? A gente Miló, a Rádio Betel também. Vai lá conhecer a rádio. Acho que é isso. Vamos caminhar junto, beleza? Isso aí. Pastor, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, cara. Foi uma honra ter você aqui. Prazer. Muito obrigado, Gostei muito do papo. pastor. Espero que você tenha gostado, ficado à vontade. Com certeza. Parabéns pelo projeto de vocês. Contem comigo, que eu puder ajudar vocês aí, eu vou ajudar. Que legal. Poxa, muito legal, obrigado. Muito obrigado. Deus. Se inscreva no canal mais uma vez, beleza? Tamo Isso aí, juntão. vamos falar aqui na câmera 2? Aqui, né? Aqui, pastor, nessa câmera 2. Tchauzinho, Valeu, pessoal. galera. Tchau, pessoal. Tamo junto. Obrigado, hein? Valeu.